Olá, meu camarada. Eu vou trabalhar com você hoje uma matéria que é aquela matéria que pode ser considerada como das esquisitas. E por que das esquisitas? Porque não é gramática, não é informática, não é constitucional, não é administrativo, não é RLM. É aquela matéria que não tem em todo concurso. É aquela matéria que tem em alguns concursos. Mas quando cai em concurso, tem um aspecto diferencial. Então, na verdade, eu vou trabalhar técnica de vendas para carreiras administrativas. Técnica de vendas, muita gente acha, de forma equivocada, que é uma matéria exclusiva de carreiras bancárias. Qual é a compreensão equivocada que é feita? Que, afinal de contas, quando eu for trabalhar no Banco do Brasil, quando eu for trabalhar na Caixa Econômica Federal, quando eu for trabalhar no Banrisul, eu vou atender o público e vender. Então, eu preciso ter técnica de vendas. Não só. Porque, na verdade, você pode vender a ideia administrativa. Você pode vender a propaganda do órgão público. Você pode vender os princípios do serviço público. E, nesse sentido, técnica de vendas também cai em carreiras administrativas. Tem muita autarquia, tem muita entidade da indireta que tem bens que são ofertados. E serviços são ofertados pelo próprio serviço público. Então é possível, sim, que você tenha a técnica de vendas em uma prova para carreiras administrativas e esse é o foco dessa aula. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita confusão entre duas matérias. Entre técnica de vendas e atendimento em vendas. E por que existe essa confusão? A culpa é dos editais. A culpa dessa confusão enorme é dos editais de concurso público e eu vou te explicar por quê. Porque alguns editais trazem o tema técnica de vendas e desenrolam subitens. Outros editais trazem o tema atendimento. E dentro dos itens, lá no meio, tem técnica de vendas. Então é possível que você encontre técnica de vendas e atendimento como tópicos separados, dependendo do edital que você for prestar a prova. E dependendo do edital que você vai prestar a prova, os dois representam o mesmo item. É assim, para você começar a fazer uma diferenciação, para você começar a perceber o que é um tópico, o que é outro, deixa eu fazer uma divisão básica na sua cabeça. Técnica de vendas é metodologia, é científico, é técnico como o próprio nome diz. Atendimento é comportamento, comunicação, expressão. Então tem essa diferença. Enquanto um tem mais a ver com relações humanas, o outro tem mais a ver com metodologia técnico-científica. Nesse sentido, eu vou desenvolver hoje com você uma aula de algo muito importante. Eu vou trabalhar dois tópicos muito importantes. O primeiro são as etapas de vendas. A venda, ela não começa apenas no momento da negociação. Ela começa antes e termina bem depois da aquisição do bem ou da prestação de serviço. E nesse sentido, existe um teórico que quem já fez marketing, quem trabalhou com vendas, está cansado de ouvir o nome dele, que é o Philip Kotler, o norte-americano, professor norte-americano, que ele se estabilizou como o principal nome do marketing, como o principal nome de vendas. Então, o Philip Kotler, esse professor norte-americano, ele dá as referências para muita coisa de técnica de vendas e inclusive de atendimento em vendas que você pode encontrar na prova. Eu vou trabalhar na aula de hoje uma metodologia criada pelo Kotler. Eu vou trabalhar na aula de hoje uma regra estabelecida pelo Philip Kotler, que são as etapas de vendas. Vem comigo. Na verdade, Kotler, quando desenvolve as etapas de vendas, ele deixa muito claro isso que eu acabei de falar. A venda em si é a negociação. A venda em si é a entrega do valor necessário para você adquirir algum bem ou ter direito a uma prestação de serviço. Até aí sem problemas. Mas o Kotler diz que a venda é apenas um momento das etapas de vendas. Existe a pré-venda, tudo aquilo que vem antes da negociação, tudo aquilo que vem antes da relação comercial, tudo aquilo que vem antes da negociação propriamente dita. E aí vem a venda, que é o momento concreto, mais importante, é óbvio, que é o momento da negociação. E depois vem o pós-venda, que é aquilo que você dá de retorno, acompanhamento, manutenção, após a venda estabelecida. Qual a importância dessa fase? Você convence a pessoa que é necessário negociar. Qual a importância dessa fase? Você concretizar a ação da venda. E qual a importância dessa fase? Você dá um retorno para o cliente, você dá uma assessoria para o cliente que faça o cliente voltar, que faça o cliente retornar a adquirir produtos na sua empresa. Então, a pós-venda é cíclico, né?
A pós-venda bem feita leva a uma futura pré-venda, venda e pós-venda. O que leva a uma relação permanente, cíclica, para manter a relação permanente de lucratividade com o cliente, que é o que nós chamamos de retenção e fidelização. Então, vamos desenrolar, vamos desdobrar as etapas. Só para você entender. Kotler diz que existem 2 fases internas aqui, diz que existem 5 fases internas aqui e 2 fases internas aqui. A venda é mais complexa, a venda é mais detalhada, porque é o momento-chave das etapas de vendas. Vamos começar pela pré-venda, vem comigo. Então vamos agora desenvolver aquilo que nós chamamos do momento antecipatório, do momento que antecede ao momento da negociação e da venda propriamente dita. Ó, uma coisa importante, quando se fala de etapas de venda, o que eu vendo? Pode ser um bem ou pode ser um serviço. Pode ser algo tangível ou algo intangível. Pode ser um carro, pode ser uma aula, pode ser um computador, pode ser uma massagem, consulta com um médico e por aí vai. Na pré-venda, o primeiro momento é a prospecção. A prospecção inicia tudo. Rezendão, que desgraça que é essa? Prospecção não é um elemento de geologia? É verdade. Na verdade, a prospecção do solo, né, todo mundo que já estudou geologia, geografia, sabe que a palavra prospecção ela vem da geologia. Você faz a prospecção do solo, o estudo do solo para edificações. Mas a prospecção, essa palavra que é da geologia, também é muito comum em vendas, porque a prospecção é o levantamento do público interessado. Então, quando eu faço prospecção, eu faço um levantamento dos interessados naquilo que eu tenho para vender. Eu faço uma primeira análise de quem é o meu público, ou de quem é o meu possível público. Deixa eu te dar um exemplo. Na cidade de São Paulo, nas grandes metrópoles, e com certeza na sua cidade, tem gente que fica entregando folheto, né? De vários produtos, vários serviços. Folheto de serviços automotivos, folheto de peça de teatro. Serviço automotivo é um bom exemplo. Quando você está no trânsito de São Paulo, quando você está parado no farol, é muito comum entregarem folhetos de troca de pneu, balanceamento, alinhamento e por aí vai. Isso é prospecção. Você faz o levantamento dos possíveis interessados. A prospecção ela é feita através de propaganda, através de publicidade, através de promoção. Não importa, eu preciso levantar meu público. Eu preciso saber quem são os interessados. Eu preciso fazer a primeira escolha, a primeira aproximação das pessoas para gerar relação de venda futura. Depois que eu faço o levantamento, mapa mental, é cada vez mais comum em concurso público, os órgãos públicos, os concursos públicos e as bancas organizadoras vincularem palavras associadas, né? E você vai perceber que quando aparece a palavra prospecção em prova, sempre aparece o termo levantamento. Então você faz o levantamento dos interessados. E depois que eu levantei os interessados, aí eu vou para o passo seguinte, que é qualificá-los. Ou seja, olha o exemplo que eu dei. Eu entrego folhetos no trânsito, apresentando vários serviços automotivos. Troca de pneu, alinhamento, balanceamento, pintura, funilaria. Isso é prospecção. Eu faço levantamento de possíveis interessados. Quando esses interessados chegam até a minha oficina, aí eu qualifico. Você é alinhamento, você é pintura, você é troca de pneu. Vamos pegar um exemplo de uma empresa que é muito próxima de nós, chamada Alphacom. O que seria a nossa prospecção? Seria levantar todos os interessados em concurso público. A nossa prospecção é o levantamento. Por que o Alfa não faz propaganda na porta da Receita Federal do Brasil? Por que o Alfa não faz propaganda na Academia Nacional de Polícia? Porque aí não tem levantamento de público. A pessoa já tem um cargo público. Por que o Alfa faz propaganda na porta do lugar em que você vai prestar concurso? Porque eu faço o levantamento de possíveis clientes, de possíveis interessados. Mas depois que eu faço esse levantamento, jornalzinho, aqui em São Paulo nós temos essa prática, em Cascavel nós temos essa prática, de distribuir um jornalzinho com dicas na porta da escola que o concurso vai acontecer para realizar a prospecção, levantamento de possíveis clientes. Depois eu faço a qualificação. Quando a pessoa vem até mim, eu qualifico como um possível aluno de carreiras bancárias, de carreiras administrativas, de carreiras policiais e por aí vai. Então, na qualificação pode existir
a você perder. Por exemplo, a pessoa está interessada em concurso. Ou seja, já existiu a prospecção. Só que quando ela chega para cá, no momento da qualificação, ela quer garantia que ela vai tomar posse. Ela quer garantia que ela vai ser a primeira colocada. Aí não dá, ela é desqualificada. Ela quer a garantia de que nós vamos preparar ela para a BIM. Não tem curso específico para a BIM. É muito particular. Quer a garantia que vai ter um curso intensivo para um concurso de uma prefeitura pequena no interior de qualquer estado brasileiro. Aí ela é desqualificada, porque nós não oferecemos isso. Ela quer contratar um curso online de TAF. Não dá para contratar um curso online de treinamento físico. Ela é desqualificada. Eu quero bancárias, está qualificada. Eu quero administrativas, está qualificada. Então a qualificação é a separação. A qualificação é você conhecer o cliente, saber o que ele quer, para depois vender. Então cuidado porque as coisas têm uma ordem, hein? Primeiro o levantamento e depois a escolha. Primeiro o levantamento e depois a separação. Primeiro o levantamento e depois a qualificação. Eu já sei quem são os interessados no meu produto ou no serviço e eu já sei o que eles querem. Pronto, já estou preparado para a próxima etapa. E a próxima etapa é a etapa mais importante. A etapa da venda propriamente dita. Vamos lá, vem comigo. Agora para a etapa da venda, que tem várias fases. E a primeira fase da venda é a pré-abordagem. Olha só, numa empresa, setor bancário, setor automotivo, serviço público, curso preparatório para concurso, existem banners, cartazes, existem elementos visuais, que é a pré-abordagem. É muito comum você, numa empresa, enquanto você espera para ser atendido, você tem informações visuais que já ajudam naquilo que futuramente será uma abordagem em vendas. Então a pré-abordagem é o primeiro contato. A pré-abordagem é a primeira relação que você tem. Por exemplo, o que seria uma pré-abordagem num restaurante? É quando você é recebido, quando você é guiado para a mesa, quando você é recepcionado e numa primeira relação você é filtrado. Então a pré-abordagem é tudo aquilo que representa o início da relação de venda. Pode ser uma informação visual, pode ser um contato inicial como uma linha de frente, que é a equipe que faz o primeiro atendimento. Aqui no Alphacom, por exemplo, no Presencial de São Paulo, no Presencial de Cascavel, quando você já é público, já foi alvo de prospecção, quando você já foi qualificado, a empresa já sabe o que você quer, aí você recebe folheto, você recebe orientação inicial numa pré-abordagem. Então a pré-abordagem é o primeiro contato. Depois da pré-abordagem vem a abordagem, ou seja, o início da negociação. A abordagem é quando a empresa oficialmente se dirige até você. Quando o responsável pela venda se dirige até o cliente. Quando alguém que vai prestar o serviço se dirige até a pessoa interessada. A abordagem, cuidado, não fala do produto, não fala do serviço. A abordagem pode ser tida como o contato, que esse é o contato inicial, e esse aqui é o início da negociação. Essa é a diferença. Depois eu tenho a apresentação. O que é o momento da apresentação? Já fiz, mapa mental. Eu disse para você que é muito importante para concurso público você gerar mapas mentais, né? Você gerar objetos de memorização para na hora da prova lembrar. Então, o que seria uma palavra associada à pré-abordagem? Recepção. O que seria uma palavra associada à abordagem? A iniciação. O que seria uma palavra vinculada à apresentação? Apresentação mesmo, não tem outra palavra. É quando eu mostro meu produto, ou eu mostro minha prestação de serviço para o cliente, quando eu dou detalhes, quando eu falo do preço, quando eu falo dos custos vinculados, quando eu falo das condições. É literalmente você obter informações do vendedor para adquirir o produto ou a prestação de serviço. Então a apresentação é o momento da venda pura, né? É o momento em que toda a habilidade de quem trabalha com a venda de alguma coisa precisa ter para convencer a pessoa que ela tem necessidade de adquirir o bem ou a prestação de serviço. Depois que eu faço a venda propriamente dita, eu tenho que superar objeções. Deixa eu falar uma coisa. Você concorda que é impossível
concretizar uma venda se eu reafirmo objeções? Não, eu não posso reafirmar objeções. Kotler diz que eu preciso superá-las, né? Se o cliente diz que está muito caro, eu não vou dizer está caro mesmo. Ou eu digo, o investimento vale a pena. Se diz que é muito tempo para estudar, eu vou dizer que ao longo da vida esse tempo vai ser muito curto. Pensa comigo. Nos presenciais e no online nós temos os cursos anuais, né? E como o próprio nome diz, o curso anual dura 12 meses. Você imagina se um futuro aluno diz que é muito tempo. Aí o vendedor diz, é muito tempo mesmo, você tem razão. Pensando bem, 1 ano. Dá para rolar um campeonato brasileiro inteiro. Aí ninguém compra. Então, na verdade, o que eu preciso dizer é que o investimento vale a pena, que o tempo ao longo da vida é muito pouco, que você vai passar 15, 20, 30 anos ganhando um bom salário no serviço público. E aquele 1 ano que você perdeu estudando para concurso público vai valer a pena. Ou seja, eu tenho que superar objeções. E qual é uma objeção muito presente? Qual é uma objeção muito comum em técnica de vendas? A objeção da comparação com o concorrente. A objeção em que existe outra empresa que oferece um serviço melhor, que existe outra empresa que presta serviços de forma mais qualitativa. Então, aí entra um aspecto ético importante, né? Você precisa superar essa objeção sem criticar a empresa concorrente. Você precisa ter ética com a concorrência, ética com o mercado. E depois que você faz tudo isso, você tem o fechamento. O fechamento é o momento do pagamento, da concretização da venda, da assinatura do contrato e por aí vai. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Essa aula, ela tem um foco em trabalhar etapas da vendas do Kotler e os 3 E's de vendas que eu vou desenvolver daqui a pouco. Mas existem várias formas de fechamento. Fechamento por imagine, fechamento por indução, mas isso vai ser matéria de outra aula. Então eu só quero que você saiba que aqui existem várias formas de eu fechar a venda. Por imagine, por indução, várias coisas. Mas isso é objeto de outro momento. Depois que eu vendi, acabou? Depois que eu fechei a venda, dane-se, eu não me importo mais? Não. O Kotler diz que existe a pós-venda como terceiro elemento de etapas de venda. Vamos lá, vem comigo agora trabalhar aquilo que Kotler chama de pós-venda, que tem o momento do acompanhamento e o momento da manutenção. O que na pós-venda é o momento do acompanhamento? O momento do acompanhamento é o momento em que eu tenho o primeiro contato com o cliente depois da venda concretizada. Ou para ter um feedback de satisfação, ou para ter um feedback de entrega do produto, ou para ter um feedback de montagem, no caso de móveis, ou para ter um feedback de satisfação. Então, o acompanhamento é o momento imediatamente posterior ao fechamento da venda. Então, assim que eu fechei a venda, eu faço o acompanhamento. Não é assim que acontece? Quantas vezes você já comprou um produto? Quantas vezes você já adquiriu um serviço, a prestação de serviço, e a empresa ligou para você logo após para querer saber qual foi a sua satisfação? O meu plano de saúde, ele sempre que eu tenho uma consulta, 2 dias depois me liga, querendo saber como foi o atendimento, se foi positivo, se teve algum problema. Então é isso que nós chamamos de acompanhamento na pós-venda. E o que é a manutenção? A manutenção é a relação a longo prazo. É a relação que não se dá no momento imediatamente posterior à venda. É o momento de tirar dúvidas técnicas que podem existir. É o momento de substituir. Por exemplo, qual é a manutenção clássica? O seu corretor ligar para falar, ó, teu seguro do carro está vencendo, vamos renovar? É o cara te ligar a cada ano para dizer, olha, estou te ligando para te lembrar que tem que renovar. Estou te ligando para lembrar que, no caso do Alfa, por exemplo, imaginem que um aluno faz cursinho para, sei lá, Banco Central. Ele faz um curso para ser técnico analista do Banco Central. O que seria o acompanhamento? Querer saber como ele foi na prova. Querer saber qual foi o desempenho dele. Querer saber se o curso ajudou a ele bem na prova. E qual é a manutenção? Após 2 anos, eu entrar em contato com esse aluno para dizer, ó, saiu o Banco Central de novo. Você estuda para Banco Central, então saiu o edital. Essas são as relações e essas são as etapas de venda. Deu para entender? Ó, não se esqueça que o Kotler, o deus do marketing, diz que a venda ela tem 3 etapas. Primeiro, a pré-venda. Prospecção,
e qualificação. Depois do momento da venda que eu trabalhei com você, pré-abordagem, abordagem, apresentação, superações de objeções e o fechamento de vendas, que tem vários tipos de fechamento. Vamos deixar isso para um segundo momento. E depois a pós-venda com acompanhamento e manutenção. Ou seja, todas as etapas obrigatórias. 9 momentos dividido em 3 etapas. Então, estudando isso, é tema certo. Na verdade, Kotler cai muito, etapas de venda caem muito, e esse é um tema que você tem que ficar esperto. Vou aproveitar, nessa última parte da aula, para falar para você dos famosos 3 E's que cabem em todo lugar, né? Cabe na administração, cabe na gestão de pessoas, cabe na gestão de recursos materiais, mas também cabe em técnica de vendas. Os famosos 3 E's da administração, inclusive um deles consagrado na Constituição Federal, também são os 3 E's da venda. Vem comigo. E por que os 3 E's da administração são também os 3 E's de vendas? Porque eu preciso fazer planejamento em vendas, né? Cai matriz SWOT em técnica de vendas. Você que estuda administração pública, você que inclusive é meu aluno de administração pública e geral, saiba que matriz SWOT, planejamento, tático, estratégico, operacional, também cai em vendas, porque é o famoso planejamento em vendas. Inclusive, a prova do Banco do Brasil de 2015 teve uma questãozinha de matriz SWOT em técnica de vendas. Então, os 3 E's, a eficiência, a eficácia e a efetividade, também são abordados em vendas. E nas etapas de vendas do Kotler que eu trabalhei com você, eu preciso buscar os 3 E's. Olha só, você sabe, né? Você que estuda direito constitucional, direito administrativo, administração pública, você sabe que o princípio da eficiência no serviço público é um princípio explícito, consagrado no LIMP, no artigo 37 da Constituição Federal. E os princípios da eficácia e da efetividade são princípios implícitos, que não se encontram consagrados na Constituição, e sim no conjunto de leis que regem o serviço público. Olha, para você criar mapa mental, a eficiência tem direta relação com a atividade meio. A eficácia tem direta relação com a atividade fim. E a efetividade tem a ver com valor agregado, que inclusive em técnica de vendas é uma outra premissa do Kotler, valor agregado ao cliente. Os aspectos positivos serem maiores que os aspectos negativos. Começando pela eficiência. O que é eficiência? É uma relação entre recursos destinados e resultados obtidos. Quanto que a empresa empenhou em marketing? Quanto a empresa empenhou em propaganda? Qual foi o custo de uma campanha de vendas? Qual foi o resultado obtido? Se eu esperava investir R$1 milhão numa campanha e esse R$1 milhão me gerar vendas no montante de 10 milhões, eu só vou ser eficiente quando esse 1 milhão de recursos gerou 10 milhões de resultados. Se gerar menos, foi ineficiente. Vamos traduzir isso para o serviço público? 8 meses e R$1 milhão para montar um órgão público, para montar uma unidade do órgão público. Aí eu demoro o triplo do tempo e eu consumo o triplo de dinheiro para conseguir obter esse resultado. Eu fui ineficiente. Agora, se for o contrário, e se eu reservei 1 milhão de verba pública, eu previ 6 meses para montar a unidade e com a metade do tempo e a metade do dinheiro eu consegui. Aí eu fui ineficiente porque eu não tive planejamento, dinheiro parado, tempo mal planejado. Então, cuidado, porque quando eu digo que eficiência é uma relação entre recursos destinados e resultados obtidos, eu não posso gastar mais nem menos, e sim gastar aquilo que eu planejei, ok? Deixa eu te dar um bom exemplo do que é eficiência. Estádios da Copa do Mundo. Todos os estádios, todos os 12 estádios da Copa do Mundo do Brasil, 7-1 para a Alemanha, foram ineficientes, porque gastou mais grana e foi construído mais tempo. O estádio eu sou corintiano, mas o estádio do Coringão aqui em São Paulo, no dia do jogo tinha cara batendo martelo. Vários estádios brasileiros, em uma semana antes dos jogos, isso não é novidade no Brasil, né? Na Copa da África foi assim, na Copa América dos Estados Unidos foi um caos. Então, assim, os estádios da Copa do Mundo foram ineficientes. Mais grana e mais tempo. Resultados obtidos que vão além dos recursos destinados. E o que é eficácia? Tem a ver com a atividade fim. A eficácia é quando eu cumpro a minha missão.
Em vendas, a eficácia é quando o produto é vendido e não fica encalhado. Em vendas, é quando eu consigo movimentar o meu produto. Quando eu consigo que pessoas tenham procura pelo aquilo que eu estou oferecendo. No AlphaCon, um curso é eficaz quando ele tem turma montada. Um curso é eficaz quando tem gente adquirindo. Ou seja, qual a atividade fim da venda? A concretização, o fechamento da venda. Então, para que você possa memorizar, eficiência tem a ver com recursos e resultados. Recursos destinados e resultados obtidos. Eficácia tem a ver com atividade fim. Cumpriu o papel? Atingiu o objetivo? Olha só, eu falei para você que os estádios da Copa não foram eficientes, né? Muito mais grana do que deveria. Mas foi eficaz? Foi. Teve jogo, teve Copa do Mundo, teve 7 gols da Alemanha. Então, na verdade, a eficácia tem a ver com eu conseguir cumprir aquilo que eu deveria. Perguntinha básica para você. Eu posso ser eficiente sem ser eficaz? Posso. A unidade pública é construída no tempo que eu queria, mas não é inaugurada. A campanha de vendas é feita com os recursos que eu imaginei, mas ninguém compra. Então eu posso ser eficiente sem ser eficaz. E o contrário também, como os exemplos que eu te dei dos estádios. Eu posso ser eficaz sem ser eficiente. E o que tem a ver efetividade? Efetividade tem a ver com a percepção do cliente. Tem a ver com o valor agregado ao cliente. Efetividade é quando eu percebo vantagens após usufruir. É quando eu percebo que valeu a pena. Então assim, quando que um curso do AlphaCon ele vai ser efetivo? Quando você for aprovado. Quando você for aprovado, ele mostrou efetividade. Eu tinha um objetivo, né? Eu tinha 30 minutos de estúdio para gravar o vídeo. Eu gravei sem corte, né? Como se eu estivesse aula no presencial. Então houve eficiência, né? 30 minutos para gravar o vídeo, 30 minutos de câmera ligada, sem o Fábio ter que cortar, refazer. Então, na verdade, quando a câmera fica ligada durante 30 minutos e eu gravo 30 minutos, eu fui eficiente. Você está assistindo essa aula. Só o fato de você estar assistindo essa aula, independente de você gostar ou não, já mostrou eficácia, porque está atendendo a sua atividade fim. Agora, caso você tenha gostado, caso ela ajude você a se preparar para concurso, aí gerou efetividade, gerando valor agregado para o cidadão, que é uma outra premissa do Kotler, que em outra aula você vai acompanhar. Deu para entender? Olha só, engraçado, né? Porque técnica de vendas... Então, mas eu quero ser servidor público para não vender. Eu quero trabalhar em carreiras administrativas para não ter que vender alguma coisa. Por incrível que pareça, cai muito isso em carreiras administrativas. Por incrível que pareça, as etapas de vendas do Kotler, os 3 Es que são também da administração, caem toda hora em concurso público. E eu diria que se você se preparar como deve, se você entender a abordagem, se você assistir essa aula e as demais aulas da série Carreiras Administrativas, Técnica de Vendas e Atendimento, você vai estar bem preparado. Porque assim, tem que estudar as básicas. Ninguém se torna servidor público sem estudar informática, RLM e gramática. Nós martelamos nisso sempre. As básicas vão te garantir a aprovação. Mas o que vai garantir a diferenciação? O que vai garantir o pulo do gato? O que vai garantir você de fato ter vantagem competitiva na hora de prestar concurso público? Matérias que não são comuns. Matérias que só caem às vezes. No caso da Receita Federal, legislação aduaneira é matéria quase que exclusiva, né? No caso de carreiras bancárias, cai técnica de vendas e atendimento, assim como caem várias carreiras administrativas. E é isso que nós chamamos de vantagens competitivas. Você assistiu vários vídeos meus sobre gestão de materiais, né? Que também é outra matéria que cai só de vez em quando. Então fica atento com isso, porque vale a pena estudar essa matéria com prioridade também, se tiver no seu edital. Faz o seguinte, aproveita aqui o espaço, né, que tem dos comentários, para deixar o seu comentário, eventualmente a sua dúvida sobre essa aula, sobre abordagem de técnica de vendas em carreiras administrativas, que eu entro aqui no YouTube, no canal do AlphaCon, a cada 2 dias, para tirar sua dúvida, para explicar se eventualmente ficou algum resquício de questão ali que você não entendeu muito bem. Vamos aproveitar para tirar essa dúvida. Estou à sua disposição. Muito obrigado por assistir minha aula, paciência em ficar aqui meia hora comigo. Vamos continuar a caminhada aí porque vale a pena, o cargo público vale a pena. Estou com você, força e honra e até a próxima.
E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e, claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!